ouvintes e telespectadores da Rádio e Televisão do Parlamento Nacional. Ele terceira com o programa especial do programa Itania Parlamento. A Comissão da Economia, Ambiente e Cooperação da APCPLP reuniu em Dili nos dias 24 e 25 de abril para discutir a importância da relação entre a CPLP e a ASEAN. A APCPLP é o órgão da CPLP que reúne as representações de todos os parlamentos da comunidade dos países da língua portuguesa, constituídos na base dos resultados das eleições legislativas dos respectivos países Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. A Assembleia Parlamentar da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, APCPLP, foi instituída pelo 12º Conselho de Ministros da CPLP, que decorreu em novembro de 2007 em Lisboa, Portugal, e realizou a sua primeira reunião em São Tomé, capital da República Democrática de São Tomé e Príncipe, a 27 e 28 de abril de 2009. A Assembleia Parlamentar, fundada sobre o princípio de uma língua, a língua portuguesa, e de valores comuns, constitui um espaço de fortalecimento de laços de cooperação, de solidariedade e de intercâmbio entre os parlamentos membros, com vista a contribuir para a consolidação da paz, da democracia e do Estado de Direito nos respectivos países. Este ano, Timor-Leste foi o país anfitrião para a reunião da Comissão de Economia, Ambiente e Cooperação da Assembleia Parlamentar da CPLP, APCPLP, que decorreu em Dili nos dias 24 e 25 de abril. As delegações de Angola e de Portugal, constituídas por 3 e 2 deputados, respectivamente, chegaram a Dili no dia 23 e a delegação de Moçambique chegou no dia 24 para participar nesta reunião. Os deputados das delegações de Angola e de Portugal tiveram a oportunidade de se reunir com a presidente do Parlamento Nacional, deputada Maria Fernanda Lai, na sala de conferências do Parlamento Nacional. No final do encontro, a presidente do Parlamento Nacional disse que esta reunião proporcionaria a Timor-Leste, um país pequeno, a oportunidade de aprender e partilhar experiências com outros países membros da APCPLP sobre assuntos da economia, ambiente e cooperação. Esta visita foi para me cumprimentar a Assembleia Parlamentar da CPLP, no contexto da Assembleia Parlamentar, mas neste momento a Comissão 2, que toca sobre assuntos da economia. E aproveitei a oportunidade de fazer lembrar que Timor-Leste, sendo parte da ASEAN e também da AIPA e também das outras plataformas que nós temos, é uma ponte entre a CPLP e a ASEAN no contexto dos negócios. Claro que esse encontro não só liga com a cultura e a língua que nos une, mas também a própria economia, porque é mais mercado no contexto do Brasil e outros países que estão noutras plataformas da África, da União Europeia, nós podemos juntar e partilhar. Claro que Timor-Leste é um país pequeno, mas estando nestas plataformas, nós podemos aprender e também partilhar as nossas experiências com eles, como nós fazemos
no contexto do G7+, que recentemente celebramos o aniversário em Timor. Depois da reunião plenária, a presidente do Parlamento Nacional convidou a Comissão 2 da APCPLP para visitar a sala de plenário. Entretanto, no dia 24 de abril, as delegações da Assembleia Parlamentar da CPLP presentes e que integram a Comissão 2 de Economia, Ambiente e Cooperação reuniram na sala de conferências do Hotel Palm Spring, em Fatuada Dili. Bem-vindos mais uma vez a Timor-Leste. Eu sou Nurima Ribeiro Catiri, presidente da Comissão 2 da PSPLP e vice-presidente do Grupo Nacional. Para dar início à nossa reunião. A reunião teve como temas a importância da relação entre a CPLP e a ASEAN, as barreiras comerciais e as oportunidades de integração econômica dos países da CPLP, bem como a definição de propostas para futuras iniciativas de cooperação multilateral. Nesta reunião, para além de Timor-Leste, estiveram representados outros 3 países membros da CPLP, Angola, Moçambique e Portugal. A abertura da reunião foi feita pela presidente do Parlamento Nacional timorense, a deputada Maria Fernanda Lai. Na sua intervenção, a presidente salientou a posição estratégica de Timor-Leste para os países da CPLP, por ser o único país membro situado no Sudeste Asiático, uma região que reconhecidamente vive um momento de extraordinário dinamismo econômico. A presidente salientou ainda na sua intervenção que Timor-Leste poderá desempenhar um papel fulcral na aproximação entre a CPLP e a ASEAN, como facilitador de diálogos, promotor de parcerias econômicas e catalisador de intercâmbios culturais e educacionais entre estas 2 importantes organizações. É com honra e alegria que, em nome do Parlamento Nacional de Timor-Leste, vos dou as boas-vindas a Dili. A presença de tão distintas delegações parlamentares de países irmãos é sempre motivo de grande satisfação para nós. Permita-me também expressar os meus sinceros parabéns pela escolha dos temas que orientarão os trabalhos, ambos de extraordinária relevância estratégica, não apenas para Timor-Leste, mas para todos os nossos países, a saber, a importância da relação entre a CPLP e a ASEAN e as barreiras comerciais e oportunidades de integração econômica dos países da CPLP. Ora, como sabem, Timor-Leste ocupa uma posição única no seio da CPLP. Como o único país membro situado no Sudoeste Asiático, região que, como bem sabem, vive um extraordinário dinamismo econômico. Esta particularidade, com oportunidades e desafios únicos, confere-nos uma responsabilidade especial. Sermos a ponte natural entre 2 mundos que se conhecem há mais de 500 anos, o espaço lusófono e o espaço asiático. E é aqui que queria chamar a vossa atenção a adesão de Timor-Leste à Associação das Nações do Sudoeste Asiático representa um marco histórico para o nosso jovem país. Queremos que esta integração regional nos permita abrir novas oportunidades de cooperação e desenvolvimento
oportunidade que queremos partilhar com os nossos irmãos da CPLP. Em Timor, acreditamos firmemente que podemos desempenhar um papel na aproximação entre a CPLP e a ASEAN e estamos empenhados em ser os facilitadores de diálogo, os promotores de parcerias econômicas e catalisadores de intercâmbios culturais e educacionais entre estas duas importantes organizações. Esta integração regional é o complemento natural à nossa recente adesão à Organização Mundial do Comércio, fortalecendo nossa posição no sistema multilateral de comércio e abrindo novas possibilidades para os intercâmbios comerciais, tanto com nossos parceiros asiáticos, quanto com os nossos irmãos da CPLP. Creio que as possibilidades são vastas e promissoras, desde a cooperação econômica e comercial, passando pelo intercâmbio académico e científico, até a colaboração em matérias de sustentabilidade ambiental e energias renováveis. Existem inúmeras áreas onde podemos estabelecer pontes entre a CPLP e a ASEAN. Caros amigos, Timor-Leste vai unir seus países que geograficamente lhe estão mais próximos, mas com os países da CPLP partilha cultura, religião, língua e sangue. Sobre o segundo tema que a Comissão 2 discutiu, relativo às barreiras comerciais e oportunidades de integração econômica do país da CPLP, a presidente do Parlamento Nacional de Timor-Leste, Maria Fernanda Lai, manifestou a sua convicção de que é possível reduzir os obstáculos ao comércio entre os países membros, mostrando-se confiante na produção de recomendações concretas e viáveis para a superação das barreiras atualmente existentes. Quanto ao segundo tema desta reunião, as barreiras comerciais e oportunidades de integração econômica dos países da CPLP, estou convicta de que chegou o momento de avançarmos com determinação na redução dos obstáculos ao comércio entre os nossos países. Os desafios são conhecidos: distâncias geográficas consideráveis, sistemas regulatórios distintos, infraestruturas de conectividade ainda insuficientes e, em relação a Timor-Leste, baixos níveis de conhecimento mútuo dos mercados. No fecho da sua intervenção, a presidente do Parlamento Nacional, Maria Fernanda Lai, manifestou o ensejo de que esta reunião da Comissão 2 contribua para o fortalecimento da cooperação econômica no espaço da CPLP e para a intensificação das relações entre a comunidade dos países lusófonos e a ASEAN. Os próximos dias serão de trabalho e diálogo construtivo. Faço votos de que os resultados desta reunião contribuam para o fortalecimento da cooperação econômica no espaço da CPLP e para a intensificação das relações entre a nossa comunidade e a ASEAN. O Parlamento de Timor-Leste está à vossa inteira disposição para tornar esta estadia em Dili produtiva e não se esqueçam que estão na vossa casa, porque esta é a casa de todos os que partilham a língua de Camões e os valores da cooperação e da amizade entre os povos. No primeiro dia de trabalhos da Comissão 2 da AP-CPLP e após a abertura da reunião pela presidente do Parlamento Nacional, Maria Fernanda Lai, o primeiro tema discutido foi a importância da relação entre a CPLP e a ASEAN, tendo a apresentação da matéria sido feita pela delegação de Portugal. Quanto ao segundo tema, relativo às barreiras comerciais e oportunidades de integração econômica dos países da CPLP, a apresentação da matéria ficou a cargo de Cosme Fátima Batista, em representação do Ministro do Comércio e Indústria de Timor-Leste. Na sua intervenção, o representante do Ministério do Comércio e Indústria destacou que os dados estatísticos sobre trocas comerciais de exportação de Timor-Leste com outros países lusófonos, somados em quantidade e valor, demonstram que, até a presente data, não são significativos.
Acrescentou ainda que no comércio de importações é aplicada uma tarifa de 2,5% sobre todos os bens de consumo importados. Os dados estatísticos sobre trocas comerciais de exportações de Timor-Leste com outros países lusófonos mostram que, até a presente data, somados em quantidade e valor, não são significativos. Por isso, não se sente qualquer impacto das barreiras tarifárias e não tarifárias. No comércio de importações, sobre todos os bens de consumo importados, são aplicados uma tarifa de 2,5%. E desde que cumprem todos os documentos legais, nunca são sujeitos de restrições. Timor-Leste não tem um laboratório nacional de testes de qualidade de bens importados. Como um país menos desenvolvido, com o setor privado nacional emergente, o governo de Timor-Leste prioriza a captação do investimento direto estrangeiro e a participação maximizada dos empresários estrangeiros no desenvolvimento do comércio, desde que elas trazem novas tecnologias, novos conhecimentos e novas experiências necessárias que possam impulsionar mudanças aceleradas nos processos de desenvolvimento econômico e do setor privado nacional e satisfazer as necessidades de procura do mercado nacional. Nesta perspectiva, a importância da necessidade de controle da concorrência desleal, vista na vertente de práticas de cartéis e noutras vertentes da concorrência desleal, ainda é quase ignorada, dificultando e prejudicando os processos de desenvolvimento das micro, pequenas e médias empresas nacionais. As micro, pequenas e médias empresas são agentes econômicos que, na verdade, são únicos que sejam capazes de levar a justiça e a equidade econômica até as populações das zonas rurais em todos os pontos do país. Sobre oportunidades de integração econômica na CPLP, são as seguintes. Timor-Leste participou ativamente na formulação da agenda estratégica para a consolidação da cooperação econômica na CPLP 2022-2027. E atualmente, sob a presidência rotativa de São Tomé e Príncipe, os nossos pontos focais nacionais e sectoriais da Econfin CPLP, ou Economia, Comércio e Finanças da CPLP, continuam periodicamente a realizar reuniões virtuais para relatar, discutir e avaliar o grau de implementação e as dificuldades enfrentadas. A direção dos assuntos econômicos e empresariais do secretário executivo da CPLP, neste assunto, está liderada por um angolano, Dr. Ivan da Cunha, está muito empenhado. Timor-Leste, desde outubro de 2003, é participante do Fórum para a Cooperação Econômica e Comercial entre a China e os países de língua portuguesa, o Fórum de Macau. Partilhamos conhecimentos, experiências e informações para podermos fortalecer-se mutuamente e, dentro do possível, desfrutar das oportunidades econômicas e comerciais existentes para vantagens recíprocas e benefícios mútuos. Com o apoio de Portugal e de outros membros da CPLP, Timor-Leste se tornou membro da Organização Mundial do Comércio, formalizado no dia 26 de fevereiro de 2024. Assim, Timor-Leste está preparando para, com o apoio de outros países membros da CPLP, beneficiar-se de sua integração na cadeia de valor global. Timor-Leste está preparando para formalizar a sua adesão à ASEAN como membro neste ano de 2025. O potencial mercado da ASEAN conta com mais de 600 milhões de consumidores.
Timor-Leste vai ter oportunidades de aumentar trocas comerciais com os outros países membros da ASEAN, mas a sua capacidade de oferta é muito reduzida. É uma oportunidade para os outros países membros da CPLP investirem em Timor-Leste e produzirem bens para levar a sua capacidade de oferta aos mercados da ASEAN. Podendo também produzirem bens a preços e de qualidade competitiva nos seus respectivos países e, por meio do comércio de trânsito em Timor-Leste, poderão acessar ou penetrar e beneficiar-se das oportunidades de mercado da ASEAN de forma lucrativa. Um dos grandes desafios atuais que Timor-Leste enfrenta é o domínio da língua portuguesa, como idioma comum de toda a comunidade lusófona. Todos os cidadãos, principalmente os estudantes e os acadêmicos de Timor-Leste, apaixonam-se para se tornarem fluentes nesta nossa língua oficial. Mas até a presente data, se observarmos em todos os mercados locais nacionais de Timor-Leste, não encontramos nenhuma loja que vende livros em língua portuguesa. Esta é uma oportunidade de negócio que poderia ser aproveitada, principalmente pelos empresários de Portugal e de Brasil, que têm fácil acesso à produção de livros para diferentes níveis e ramos de ensino e educação. Ao longo da segunda parte do debate, as delegações presentes intervieram para partilhar as suas ideias e perspectivas sobre os temas em discussão, com vista ao bem-estar dos países membros. É com elevada honra que me dirijo a Vossas Excelências para abordagem sobre as barreiras comerciais e oportunidades de integração económica entre os países da comunidade dos países de língua portuguesa, a nossa CPLP. Como nota preliminar sobre o tema em debate, gostaria de deixar a reflexão dos presentes se deveríamos socorrer-nos da expressão cooperação económica em vez de integração económica, uma vez que os nossos países estão integrados ou em processos de integração regional nas suas respectivas geografias, como já referido e citado pelos presentes. Angola e Moçambique são membros da SADC, Portugal está profundamente integrado na União Europeia e Timor-Leste está em processo de adesão à ASEAN. Entrando para o tema em análise, vivemos uma era de profundas transformações globais em que o multilateralismo e a cooperação sul-sul e a diplomacia económica se tornam elementos centrais de qualquer estratégia de desenvolvimento. Neste contexto, a CPLP deve ser um espaço efetivo de convergência de políticas de investimento e de comércio. Minhas senhoras e meus senhores, Angola, país rico em recursos naturais, com uma população jovem em crescimento, tem um papel estratégico na CPLP e no continente africano. No entanto, enfrentamos barreiras estruturais que ainda limitam o nosso potencial de integração comercial com os demais Estados-membros. Entre os principais desafios destacam-se tarifas que dificultam o fluxo de bens e serviços, barreiras não tarifárias, como burocracias aduaneiras e a falta de harmonização regulatória. Infraestruturas logísticas insuficientes para conectar as nossas economias de forma eficiente. Essas barreiras, apesar de não serem obstáculos intransponíveis, são desafios comuns que exigem respostas coletivas, abrem espaço a oportunidades, entre as quais a necessidade de uma abordagem estratégica e coordenada e aprofundam a cooperação entre os nossos países com foco nas seguintes áreas, ou nas seguintes ações: facilitação do comércio e investimento entre os países da CPLP, cooperação financeira e bancária com enfoque à criação de um banco de desenvolvimento da CPLP para apoiar projetos conjuntos, mobilidade e capital humano, implementação de acordo de mobilidade da CPLP para facilitar o trânsito de pessoas e profissionais e reconhecimento mútuo de diplomas e qualificações profissionais, a promoção da inovação e digitalização, com estímulo à cooperação tecnológica e digital e criação de plataformas digitais comuns para o comércio, educação e empreendedorismo. Fortalecimento da representação comercial conjunta em blocos internacionais, como exemplo, Mercosul, União Africana, União Europeia, ASEAN, e utilização da CPLP como plataforma diplomática e económica multilateral com maior protagonismo internacional.
Neste sentido, propomos que a CPLP avance com a criação de uma plataforma de integração econômica lusófona, com evidência em harmonização das normas comerciais e aduaneiras, identificação de cadeias produtivas complementares, financiamento conjunto de infraestruturas regionais, fortalecimento da diplomacia econômica conjunta nos fóruns internacionais. Excelência, Angola acredita na CPLP como um vetor de desenvolvimento inclusivo, sustentável e mutuamente vantajoso. A nossa visão é clara: tornar os laços que nos unem em oportunidades tangíveis para os nossos povos. Com ambição, compromisso e cooperação, podemos e devemos, juntos, contribuir para a CPLP mais integrada, mais competitiva e mais presente no cenário global. A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa reúne nações com laços históricos, culturais e linguísticos, mas que enfrentam desafios significativos em termos de integração econômica, influenciando por desigualdades econômicas dos Estados-membros, embora a CPLP promova cooperação política e social, das barreiras comerciais entre seus membros ainda limitam o potencial econômico do bloco, aliado às influências externas de potências econômicas e organizações regionais, às quais estão integrados. Por outro lado, a diversidade de economias, desde os países desenvolvidos até as economias em desenvolvimento, oferece oportunidades únicas para aprofundar a integração. A influência externa pode tanto impulsionar quanto pode dificultar a integração econômica da CPLP, dependendo de como os países membros gerem essas relações. Para fortalecer a integração, será necessário equilibrar a cooperação externa com maior coordenação interna, diversificação de parcerias e reforço do mecanismo como Zona Livre da CPLP em debate. Excelências, Moçambique tem um potencial significativo para expandir o seu comércio e investimento dentro deste espaço, mas enfrenta diversas barreiras que limitam a sua plena integração. O país tem uma economia de desenvolvimento com um PIB fortemente dependente de setores como agricultura, mineração, carvão, gás natural e serviços. Nos últimos anos, o país tem enfrentado desafios macroeconômicos, incluindo a elevada dívida pública, o conflito de instabilidade política e segurança, o terrorismo na província de Cabo Delgado e a dependência de infraestruturas deficitárias. Apesar disso, Moçambique tem um potencial de crescimento, especialmente com os projetos de gás natural na bacia de Rovuma, e pode impulsionar investimentos estrangeiros e exportações. A integração na CPLP pode ser uma via para diversificar a economia e reduzir dependência de mercados internacionais. Barreiras comerciais que Moçambique enfrenta na CPLP. As barreiras tarifárias e não tarifárias. Diferenças nas políticas aduaneiras. Alguns países da CPLP mantêm tarifas elevadas para produtos moçambicanos, como agrícolas e têxteis. Exigências sanitárias e fitossanitárias. Alguns impõem regulamentos rigorosos para a importação de alimentos, dificultando a entrada de produtos moçambicanos. Falta de diversificação da economia moçambicana. Moçambique exporta principalmente carvão, alumínio, gás e produtos agrícolas como tabaco, açúcar, com pouco valor agregado. A indústria local é pouco desenvolvida, limitando a capacidade de competir com produtos manufaturados de outros países da comunidade. A insegurança em Cabo Delgado, terrorismo, afasta investidores e dificulta projetos econômicos. Oportunidades de integração econômica na CPLP. Mercado em expansão. A CPLP representa mais de 280 milhões de consumidores, com possibilidade de aumentar trocas comerciais. Acordos, como o Acordo de Livre Circulação, podem facilitar o comércio, complementaridade econômica, cooperação em infraestruturas, investimento em capital humano. Desafios para uma integração efetiva. As assimetrias econômicas, diferenças de desenvolvimento entre Moçambique e alguns países membros. Excelências, o governo de Moçambique tem implementado diversas medidas para fortalecer a integração econômica nos países de comunidade de língua portuguesa. Estas ações
visam aprofundar a cooperação comercial, financeira e técnica entre os países membros da CPLP, tais como adesão de acordos comerciais de investimento, acordo de livre circulação de mercadorias. Moçambique participa ativamente nas negociações para facilitar o comércio entre membros da CPLP, reduzindo barreiras tarifárias e não tarifárias. Acordo de cooperação e facilitação de investimento, assinado no âmbito da CPLP, visa atrair investimento entre os países lusófonos, incluindo Moçambique. A participação e iniciativas multissetoriais. O Plano Estratégico de Cooperação da CPLP, Moçambique alinha as suas políticas econômicas com este plano, promovendo projetos conjuntos em áreas como agricultura, energia e infraestrutura. Cooperação e infraestrutura. O governo moçambicano tem trabalhado com parcerias para melhorar a conectividade regional, como projetos de transporte e logística que facilitem o comércio com países como Angola e Portugal. Promoção do setor privado e pequenas empresas. Programas de apoio a pequenas e médias empresas. Moçambique incentiva a participação de pequenas e médias empresas em feiras de eventos da CPLP, como a Feira de Economia de Negócios da CPLP. Facilitação de vistos para empresários. A medida para agilizar vistos de negócios entre países da CPLP, estimulando o intercâmbio comercial, cooperação financeira e monetária. Acordos de dupla tributação. Moçambique tem acordos com países como Portugal para evitar a bitributação e facilitar investimentos cruzados. Participação de sistemas de pagamento de moeda local, em discussão na CPLP, visa reduzir custos cambiais nas transições comerciais entre os membros. A integração de setores estratégicos, como energia e recursos minerais. Moçambique coopera com outros países da CPLP no desenvolvimento de projetos energéticos como gás natural, atraindo investimentos de Portugal e Brasil. Agricultura e segurança alimentar. Programas conjuntos para aumentar a produção agrícola e combater a fome, como a estratégia da segurança alimentar nutricional da CPLP. Fortalecimento da mobilidade acadêmica e laboral. Acordo de mobilidade da CPLP, Moçambique é signatário deste acordo, que facilita a circulação de estudantes e trabalhadores entre países membros, impulsionando a troca de conhecimentos e mão de obra qualificada. A participação em fóruns e cimeira. O governo moçambicano participa ativamente nas cimeiras da CPLP e em alguns trabalhos econômicos, defendendo a maior integração regional e soluções para desafios comuns. Melhoria de infraestruturas logísticas, a modernização dos portos de Maputo, Beira e Nacala, para facilitar o comércio marítimo, investimentos em corredores de transporte que ligam Moçambique e outros países da região. O uso da língua portuguesa como vantagem competitiva, aproximação cultural e econômica com outros países lusófonos para facilitar os negócios e parcerias. Excelências, Moçambique tem adotado medidas significativas para aprofundar a integração econômica da CPLP, desde acordos comerciais até a cooperação setorial. No entanto, desafios como a burocracia e infraestruturas limitadas e assimetrias econômicas entre os membros ainda precisam ser superados para uma integração mais efetiva. É com sentido de responsabilidade, compromisso e com os valores fundadores da comunidade dos países de língua portuguesa que participo neste debate em torno de um dos maiores desafios, mas também uma das maiores promessas da nossa cooperação multilateral, a construção de uma verdadeira integração económica no seio da CPLP. As barreiras comerciais que ainda hoje fragmentam o nosso espaço lusófono não são apenas questões técnicas, são entraves concretos à circulação de bens, serviços, pessoas e capitais. São obstáculos que limitam o potencial de crescimento das nossas economias e comprometem o desenvolvimento inclusivo e sustentável das nossas sociedades. Apesar dos avanços recentes, como a aprovação da Agenda Estratégica para a Consolidação da Cooperação Económica da CPLP, e a criação da Plataforma da Cooperação Empresarial, persistem ainda dificuldades em áreas fundamentais. O reconhecimento mútuo de normas e certificações, a falta de corredores logísticos eficientes, a ausência de instrumentos financeiros específicos para a CPLP e os entraves administrativos que afetam o comércio intra-CPLP, conforme aqui também já foram referidos. Portugal tem defendido de forma consistente
o reforço da dimensão económica da CPLP, com propostas concretas ao nível da harmonização de procedimentos aduaneiros, da promoção de investimentos cruzados e da criação de um espaço económico lusófono, que articula o setor público, o tecido empresarial e as comunidades académicas. A mobilização do setor privado por via da Confederação Empresarial da CPLP e das Câmaras de Comércio lusófonas é essencial, mas a integração económica exige também vontade política dos Estados, a atuação dos parlamentos que devem eliminar entraves legais, modernizar marcos regulatórios e acompanhar a implementação dos compromissos assumidos em cimeiras e em fóruns económicos. A Assembleia Parlamentar da CPLP tem um papel determinante nesta agenda, através da criação de mecanismos de acompanhamento das recomendações económicas, da partilha de boas práticas legislativas e do reforço do controlo político sobre os instrumentos financeiros comuns. Caros e caras colegas, a integração económica não é apenas uma questão de eficiência de mercado, é um instrumento de justiça entre os nossos povos. O reforço das cadeias de valor regionais, a promoção de uma transição energética justa, o apoio à inovação e às pequenas e médias empresas, conforme já foi aqui referida pelo Sr. Cosme Silva, a sua importância. E a aposta numa mobilidade qualificada podem transformar a CPLP num espaço de prosperidade partilhada, assente na língua portuguesa e na confiança mútua. Portugal reafirma o seu empenho nesta construção e defende que a eliminação progressiva das barreiras comerciais seja acompanhada por iniciativas parlamentares ambiciosas, coerentes e mensuráveis. Cabe-nos, enquanto representantes dos nossos povos, garantir que os princípios da solidariedade e da equidade se traduzem em políticas concretas e que a economia da CPLP não seja apenas uma ambição partilhada, mas uma realidade tangível que melhora a vida dos nossos cidadãos. É com elevada consideração que esta reunião dedicada à reflexão sobre as barreiras comerciais e as oportunidades de integração econômica na comunidade dos países de língua portuguesa, reforçando o papel de Timor-Leste como membro proativo na busca de soluções conjuntas para os desafios econômicos da nossa comunidade. A CPLP, criada em 1996, é hoje composta por 9 Estados-membros, incluindo Timor-Leste desde 2002. Com base na cooperação solidária, a CPLP promove parceria estratégica e trabalha para remover barreiras ao comércio, contribuindo para o fortalecimento do espaço econômico lusófono e para a melhoria das condições de vida das nossas populações. Desde então, Timor-Leste tem procurado participar ativamente nos vários domínios de cooperação da CPLP, com destaque para a vertente econômica, onde reconhecemos grandes desafios, mas também oportunidades significativas. Apesar das afinidades históricas e culturais que nos unem, o comércio intra-CPLP continua limitado, representando, segundo estimativas recentes, menos de 5% do comércio externo total dos seus membros. Este número, citado por diversas fontes, incluindo a FUNSEC e a Ecopor e o Observatório de Língua Portuguesa, revela um grau ainda reduzido de integração econômica entre os países da nossa comunidade. Apesar da partilha de uma língua comum e dos laços históricos profundos, o intercâmbio comercial entre os membros da CPLP é modesto quando comparado com outras regiões. Este cenário deve-se a vários fatores estruturais, por exemplo, barreiras logísticas, ausência de redes de transportes integradas, elevados custos operacionais e falta de políticas comerciais coordenadas. No entanto, este dado também representa uma enorme oportunidade. O facto de que o comércio intra-CPLP ainda ser tão reduzido demonstra o imenso potencial inexplorado e o quanto podemos avançar juntos através de uma cooperação mais estratégica, investimentos conjuntos e harmonização de normas e processos. Com vontade política e ação coordenada,
podemos transformar este dado numa verdadeira alavanca de crescimento. Essa limitação torna-se ainda mais evidente no contexto de países em desenvolvimento como Timor-Leste, que enfrentam escassez de infraestruturas adequadas de transporte e armazenagem. Segundo, elevados custos logísticos agravados pela geografia insular e periférica. Terceiro, falta de harmonização aduaneira e burocracia excessiva nos processos comerciais. E quarto, forte dependência da exportação de recursos naturais com limitada capacidade industrial. Contudo, acreditamos que a integração econômica no seio da CPLP pode ser fortalecida com base em instrumentos já existentes. Destacamos 2 exemplos importantes. Primeiro, acordo sobre a mobilidade na CPLP, ratificado por Timor-Leste pela Resolução número 15/2022. Este acordo, embora centrado na mobilidade de pessoas, gera impactos econômicos ao facilitar a circulação de empresários e trabalhadores qualificados, estimular a troca de conhecimentos técnicos e científicos, promover a integração dos mercados de trabalho em setores como agricultura, turismo e energia. Segundo, Convenção Multilateral de Segurança Social da CPLP. Aprovada em Timor-Leste pela Resolução número 10/2023, representa um avanço na proteção dos trabalhadores migrantes ao reforçar a mobilidade laboral qualificada, estimular a confiança institucional e atrair investimentos e mão de obra especializada para os nossos países. Gostaria ainda de destacar um marco recente e de enorme relevância para a trajetória econômica de Timor-Leste, a nossa adesão à Organização Mundial do Comércio. Esta conquista representa um passo decisivo no caminho para a liberalização do comércio, a integração plena na economia global e a facilitação do acesso aos mercados internacionais. Ao tornar-se membro da OMC, Timor-Leste reafirma o seu compromisso com as regras multilaterais do comércio internacional, reforçando a previsibilidade, a transparência e a confiança no seu ambiente de negócios. Este novo estatuto contribui para posicionar o nosso país como um parceiro global mais estratégico, pronto para atrair investimentos, dinamizar exportações e participar de forma mais ativa nas cadeias de valor regionais e globais. Não estamos sozinhos nesta jornada. Países irmãos da CPLP como Portugal, Brasil, Angola, Moçambique e outros já são membros da OMC e têm mostrado solidariedade e apoio ao longo deste processo. A nossa adesão não só reforça a nossa posição global, mas também fortalece a voz lusófona no cenário comercial internacional. Assim, os nossos esforços no seio da CPLP e da futura integração na ASEAN, projetando Timor-Leste como uma ponte comercial entre diferentes blocos e como um catalisador de novas oportunidades econômicas para toda a comunidade lusófona. Adicionalmente, há 3 desenvolvimentos estratégicos que posicionam Timor-Leste como um parceiro com elevado potencial dentro da CPLP. Primeiro, a adesão à ASEAN prevista para 2025. Esta é uma oportunidade para Timor-Leste, torna-se ponte entre os países da CPLP e o mercado do Sudeste Asiático, à semelhança do papel desempenhado por Singapura como hub regional. Poderemos facilitar a reexportação de produtos lusófonos e fomentar o investimento cruzado. Singapura é hoje um dos principais centros logísticos e comerciais da Ásia, graças à sua localização geográfica privilegiada, ao seu porto altamente desenvolvido e à sua estabilidade institucional. Atua como um ponto de entrada e redistribuição de produtos de diferentes regiões do mundo. Por exemplo, recebe mercadorias da Europa ou África e reexporta para países da ASEAN como a Indonésia, o Vietnã ou a Tailândia. Da mesma forma, Timor-Leste pode posicionar-se como uma plataforma de ligação entre a lusofonia e o Sudeste Asiático, facilitando o reencaminhamento de produtos
promovendo o comércio cruzado e atraindo investimentos de ambos os blocos. Essa visão está ancorada em fatores como a nossa futura adesão à ASEAN, as infraestruturas modernas em desenvolvimento e as reformas institucionais que visam tornar o ambiente econômico mais competitivo e atrativo. Segundo, infraestruturas modernas como o Porto da Baía de Tíbar. Desde 2022, este porto logístico eleva a nossa capacidade de exportação e importa competitividade para o nosso posicionamento regional. Terceiro, reformas institucionais em curso. Com foco na desburocratização e no alinhamento com os padrões da ASEAN, essas reformas visam criar um ambiente mais atrativo para o investimento estrangeiro direto e dinamizar o comércio. Ainda destacamos a promoção de parcerias empresariais, como o Fórum Econômico Global da CPLP, recentemente realizado em Dili, que reuniu empresários da lusofonia e da Ásia, criando redes e oportunidades de negócio. Para uma integração econômica mais profunda e eficaz na CPLP, sugerimos, primeiro, criação de zonas francas e interpostos CPLP como plataformas logísticas comuns. Segundo, digitalização dos processos comerciais e maior coordenação entre as alfândegas dos Estados-membros. Terceiro, apoio estruturado às micro, pequenas e médias empresas dos Estados-membros. Quarto, programas de capacitação técnica e institucional, especialmente em países em desenvolvimento. E quinto, feiras e missões empresariais CPLP, com foco na internacionalização de produtos locais. Acreditamos que a Assembleia Parlamentar da CPLP tem um papel fundamental neste processo, exercendo liderança política, promovendo o debate, harmonizando legislações e incentivando políticas públicas que favorecem a integração e o desenvolvimento inclusivo. Timor-Leste demonstra que, mesmo diante de desafios estruturais, é possível avançar. Com vontade política, investimento estratégico e parcerias consistentes, podemos transformar barreiras em pontes. O nosso compromisso é claro. Primeiro, fortalecer a economia nacional. Segundo, criar empregos sustentáveis. Terceiro, aumentar a competitividade regional. E quarto, é garantir que os benefícios da cooperação cheguem efetivamente às populações. Acreditamos na cooperação solidária e aspiramos construir uma CPLP mais integrada, mais justa e mais próspera para todos. Sejam bem-vindos aqui no Arquivo Museu da Resistência Timorense. O Arquivo Museu da Resistência Timorense, este edifício no tempo colonial, era Tribunal Distrital de Direito. No segundo dia deste encontro, as delegações tiveram a oportunidade de visitar o Arquivo e Museu da Resistência Timorense e também o Mercado de Tais, situado na área de Colmera Dili. Após as visitas, as delegações retomaram os trabalhos na sala de conferência no Hotel Palm Spring, onde os representantes de cada delegação apresentaram as suas respectivas recomendações ao secretariado para que servissem como documento base para o trabalho da Comissão 2 da APCPLP. Para finalizar o encontro, a vice-presidente do Parlamento Nacional, Maria Terezinha Viegas, proferiu o discurso de encerramento. Na sua intervenção, destacou o elevado sentido de responsabilidade, visão estratégica e espírito de cooperação no debate dos temas desta reunião da Comissão 2 e afirmou que as contribuições partilhadas ao longo dos 2 dias de trabalhos reforçam a convicção de que a CPLP tem um papel determinante na promoção de um desenvolvimento econômico sustentável, inclusivo e solidário entre os seus Estados-membros. Excelentíssimos senhores presidentes do Grupo Nacional,
e membros das delegações parlamentares, distintas senhoras e senhores deputados, ilustre deputada Nurima, que é presidente da Comissão 2 de Timor-Leste. Ao encerrarmos os trabalhos desta reunião da Comissão 2 da Assembleia Parlamentar da CPLP, permitam-me, em nome do Grupo Nacional de Timor-Leste, expressar a mais profunda gratidão e elevada consideração pela presença de todas as delegações que nos honraram com a sua participação ativa e construtiva. Aproveito também para reconhecer e agradecer o contínuo apoio dos países que, embora não tenham podido estar presentes fisicamente, demonstraram o seu compromisso com esta iniciativa e com os ideais que unem a nossa comunidade. Os temas que aqui nos reuniram, a importância da relação entre a CPLP e a ASEAN e barreiras comerciais e oportunidades de integração econômica nos países da CPLP, foram debatidos com elevado sentido de responsabilidade e visão estratégica e espírito de cooperação. As contribuições partilhadas nesta sessão reforçam a convicção de que a CPLP tem um papel determinante na promoção de um desenvolvimento econômico sustentável, inclusivo e solidário entre os seus Estados-membros. Timor-Leste, como país anfitrião, reafirma o seu firme compromisso com os princípios e objetivos desta comunidade. A nossa aproximação à ASEAN, aliada à nossa vocação para o diálogo multilateral e para a cooperação regional, abre novas perspectivas para a CPLP, permitindo a construção de pontes entre espaços geopolíticos diversos, mas complementares. Reconhecemos os desafios que enfrentamos, desde as limitações de infraestrutura às dificuldades logísticas, passando pela burocracia comercial, mas acreditamos que, juntos, temos a capacidade de transformar essas barreiras em oportunidades, fortalecendo o nosso espaço econômico comum e beneficiando diretamente as nossas populações. Permitam-me ainda, neste momento de reflexão e encerramento, evocar uma data de profundo significado histórico para o mundo lusófono, 25 de abril de 1974. Hoje, ao assinalarmos mais um aniversário da Revolução dos Cravos, celebramos também os valores da liberdade, da democracia e da autodeterminação dos povos. Valores esses que inspiraram lutas por independência, justiça e dignidade em vários países da CPLP, incluindo Timor-Leste. A memória desse dia em que as armas foram silenciadas pelas flores deve continuar a orientar os nossos esforços comuns em prol de sociedades mais livres, mais justas e mais solidárias. Agradeço de forma muito especial a todos os que contribuíram para o sucesso desta reunião, as equipas técnicas e organizadoras, as delegações parlamentares aqui presentes, o deputado Virgílio de Fontes Pereira, que também é um deputado de Timor, deputado Justino Pinto de Andrade, deputada Elisandra Coelho, diretora do Secretariado Permanente, doutora Isabel Graciete da Silva Pereira, o técnico Celestino Leitão, que é da delegação de Angola, da Moçambique, deputada Ância Talapa, e de Portugal, deputado Pedro Filipe dos Santos Alves, deputada Palmira Fernandes da Costa e o nosso querido assessor, Rodrigo Daniel Kofi. E, naturalmente, aos nossos parceiros que aqui nos apoiam. A hospitalidade do povo de timorense é inseparável deste momento e esperamos que levem consigo uma recordação positiva da nossa terra, da nossa cultura e da nossa vontade de cooperação. Que os resultados dessa reunião orientem futuras decisões, inspirem políticas públicas eficazes e reforçam o papel da Assembleia Parlamentar da CPLP enquanto fórum de diálogo político e instrumento de progresso para os nossos povos. Desejo a todos um bom regresso aos vossos países e que o espírito da união e solidariedade aqui vivido continue a guiar os nossos trabalhos futuros.
Muito obrigada pela vossa presença e pela vossa dedicação à causa comum, à lusofonia. Muito obrigado, Manequai. No final da reunião, a RTPN teve oportunidade de entrevistar a presidente do Grupo Nacional da APCPLP da Comissão 2, deputada Nurima Ribeiro Alcatiri. Na sua entrevista, a deputada falou sobre os objetivos da reunião e das recomendações na sequência do encontro. Esta foi uma reunião regular da Comissão 2, que Timor-Leste está a presidir neste momento. Foi importante para reforçar os laços de fraternidade entre os países e entre as assembleias dos países da CPLP. Infelizmente, não conseguimos a presença de todos os representantes de todos os países, mas com os que tivemos aqui presentes conseguimos falar de assuntos muito importantes para todos, principalmente para Timor-Leste, sendo o primeiro tema foi a relação entre a CPLP e a ASEAN, no âmbito do nosso processo de integração para a ASEAN, e o segundo tema foi as barreiras comerciais que enfrentamos, que os países da CPLP enfrentam entre eles. Portanto, são dois temas que afetam todos os países, principalmente o Timor-Leste como uma ponte entre a CPLP e a ASEAN, mas também tendo em conta que a CPLP não é um bloco económico e a ASEAN se está a transformar num bloco económico. Portanto, com tudo isso, foi importante analisarmos os desafios que poderemos ter como comunidade de língua portuguesa e também dos países membros individualmente, e como poderemos reforçar de forma a que sejamos uma força mais unida e mais forte, um movimento mais forte neste mundo global que nós vivemos. Timor-Leste é um país situado no bloco regional da ASEAN, mas também é membro da CPLP e, como tal, constitui-se como um potencial elo de ligação entre as duas organizações. Assim, Timor-Leste, com a experiência de integração no Bloco Regional de Língua e Cultura da CPLP, poderá capitalizar essa experiência na sua estratégia de adesão à ASEAN e servir como um modelo para todos os países que procurem integrar-se em diferentes blocos regionais. Esta foi a reportagem especial de hoje. A equipa do programa Itania Parlamento despede-se e até a próxima semana.